E aí, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de matemática, professora Denise, aqui na quinta etapa, na EJA, Educação de Jovens e Adultos. E vamos estudar hoje equações do primeiro grau com uma incógnita. Onde está esse conteúdo, professora? Está no livro, na página 95. Então, você já estudou na aula passada que equações são sentenças matemáticas que aparecem em letras e elas são equilibradas, ou seja, o primeiro termo tem que ser igual ao segundo termo. Então, se de um lado eu tenho 5, do outro lado eu também tenho que ter 5. Então, tem que ter equilíbrio. Então, equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que se tornam verdadeiras quando o primeiro termo é igual ao segundo termo. E elas aparecem letras, que são chamadas de incógnitas, né? Então, todas as vezes que você escutar essa palavra, são sentenças matemáticas que aparecem letras, que são chamadas de incógnitas, certo? E o que nós vamos ver no primeiro momento aqui no livro de vocês? Deixa eu colocar aqui. Então, as equações de primeiro grau com apenas incógnitas, elas podem ser escritas dessa forma, né? Ax mais b, ou seja, nós vamos só encontrar, então, quando ela tiver apenas uma incógnita, ela só vai ter apenas uma letra que você vai encontrar o resultado dela. Então, eu posso dizer que x mais y, ela é uma equação de apenas uma incógnita? Não, porque aqui apareceu duas letras. Então, quando aparece duas letras, eu não posso falar que ela tem apenas uma incógnita, ela tem duas letras que eu não consigo saber o resultado dela, certo? E aqui vocês estão vendo alguns exemplos, né, de equações onde aparece apenas uma incógnita, certo? Então, quando tiver apenas uma letra, nesse caso, é uma equação com apenas uma incógnita. E de primeiro grau, porque nós não temos nenhum termo aqui elevado. Se tivesse algum grau, 3x elevado a 2, já não seria do primeiro grau, certo? Então, quando não aparece nenhum númerozinho aqui, é porque no fundo essa letra tem 1. Então, sim, ela é do primeiro grau. Se aparecesse um 2 aqui no expoente, ela já não era considerada equação do primeiro grau, tá certo? Então, quando determinamos o valor de um x, né, de um valor de um x em uma equação, dizemos que estamos resolvendo essa equação. Então, quantas incógnitas tem nessa equação? Duas. Por isso é que ela não é equação com apenas uma incógnita, porque ela tem um x e ela tem um y, certo? E eu coloquei para vocês aqui um exemplo muito fácil, né, de equação, onde a gente pode resolver de maneira bem prática. Então, a gente vai procurar sempre encontrar situações bem simples que a gente pode resolver, de forma que vocês aí de casa possam compreender. Então, eu escolhi esse exemplo aí do livro de vocês para a gente resolver aqui no vídeo, para que vocês possam entender como é que a gente pode resolver um problema, uma situação, onde envolve incógnita e números que eu desconheço. Então, um agricultor vai iniciar o cultivo de uma horta em um terreno de perímetro igual a 308. Então, eu sei que a soma dos lados aqui é 308. O que é perímetro, professor? É a soma do lado. Então, já sei que esse terreno todinho, ele mede 308 metros. O terreno tem forma retangular, né? Então, aqui é um retângulo, tá certo? Então, as bases são iguais e a altura também é igual. Qual é a área desse terreno? Esse é um problema que envolve conhecimento geométrico, de acordo com o enunciado. É dada a medida de um dos lados, falta calcular a medida do outro lado antes de terminar e determinar a área do terreno. Então, o que eu posso observar aqui? Ó? Eu posso dizer que se aqui é x, aqui também é x. Vamos sempre lembrar disso, tá bom? Se a base, essa base aqui é x, aqui em cima também é x, certo? Se aqui a altura é 44, aqui desse lado também vai ser 44. Então, eu posso montar uma equação da seguinte forma.
eu posso dizer que x mais 44, que é esse lado, mais x. Professora, de onde apareceu esse x? Não estou entendendo. É aqui, ó, porque se aqui é x, aqui também é x. Então, mais 44. E esse outro 44? Porque se aqui é 44, aqui também é 44. Igual a 308. E de onde a professora tirou esse 308? Porque ele disse que o perímetro é igual a 308. Então, eu posso dizer que a soma de todos os lados é igual a 308. Tá certo? Então, vamos organizar a equação para a gente descobrir o outro lado, tá bom? Então, eu posso dizer que x mais 44 mais x mais 44 igual a 308. Se eu tenho um x aqui e outro x aqui, eu tenho quanto x? 2x. Se eu tenho 44 aqui e 44 aqui, eu tenho quanto? 88. Então, eu posso reescrever essa equação dizendo que 2x mais 88 igual a 308. E eu ainda posso dizer mais. Eu posso dizer que 2x é igual a 308 menos 88. Por que, professor, eu posso dizer isso? Porque quando esse número está desse lado e vai para o outro lado, para a gente fazer a operação, a gente muda o sinal dele, a gente muda a operação. Se aqui está somando, aqui vem diminuindo. A gente costuma dizer que troca o sinal, mas na realidade a gente troca a operação. Se está dividindo, vai multiplicando. Se está multiplicando, vai dividindo. Se está somando, vai diminuindo. Tinha um professor meu que falava, a gente não troca o sinal, a gente troca a operação. Então, se está aqui somando, vem para cá diminuindo, tá certo? Então, 2x é igual a 308 menos 88. 2x igual a 220. Lembra que no início do vídeo, para mim resolver se está de um lado, eu levo para o outro, mudando a operação? Então, vou fazer o seguinte, 220, aqui está multiplicando, porque todo número ao lado de letra é multiplicação, lembre disso. Ele vem para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 220 dividido por 2. Então, x é igual a 110. Então, esse lado aqui que eu não sei que é x, é 110. Logo, se aqui é 110, aqui também é 110. E aqui eu já sei que é 44. Então, as medidas do terreno vai ser 44 e 110, certo? E como a área de um produto, a área é dada pelo produto, se eu multiplicar 44 vezes 110, vai dar 4.840, tá certo? Então, nossa aula vai sendo encerrada por aqui. Com certeza o professor de sala vai botar algumas questões para que vocês possam resolver de forma bem simples, né? Porque a gente está vendo também com muita cautela os conteúdos. Vamos ver equações bem simples, apenas com uma incógnita, para que a gente possa resolver de forma bem simplificada, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!